Hoje é dia 15 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 2 Pedro 3, versículo 18. Que o Senhor, Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá. O nosso devocional tem como base 2 Pedro 3, versículo 18. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro da segunda carta de Pedro. Circunstância da escrita. O autor de 2 Pedro identifica a si mesmo como apóstolo Pedro. Ele se chama pelo nome de Simão Pedro, o que geralmente não acontecia, tendo outra ocorrência somente em Atos 15, versículo 14. A grafia do nome é semítica, o que dá um senso de autenticidade para a carta de Pedro. Além disso, era natural que Pedro, sendo semita, usasse a forma original de seu nome. Pedro se descreveu como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele via a si mesmo como um servo submetido ao senhorio de Cristo e com uma ordenação divina, um comissionamento direto e uma representação autorizada do próprio Senhor Jesus. A carta contém diversas alusões pessoais à vida de Pedro. Ele menciona que sua morte estava próxima. Descreve a si mesmo como uma testemunha ocular da transfiguração de Jesus. E citando as palavras da voz que veio do céu neste evento, indica quem escreveu o anterior para os destinatários dessa carta, aos que chama de amados em 3, versículo 1. E também chama Paulo de nosso amado irmão. Isso sugere que o autor da carta era próximo de Paulo, e de forma que o conjunto das tais evidências apontam que Pedro foi o autor dessa carta. Muitos estudiosos contemporâneos, no entanto, rejeitam a Pedro como sendo autor dessa carta. Eles argumentam, por exemplo, que as referências pessoais à vida de Pedro foram usadas como um artifício literário por alguém que escreveu a carta sobre o nome do apóstolo para ganhar ares de autenticidade. O estilo grego de 2 Pedro é diferente daquele de 1 Pedro. A referência da carta de Paulo, como uma coleção, aponta para uma data posterior àquela da vida de Pedro. E 2 Pedro dependia da carta de Judas. Se isso fosse verdade, a autoria de Pedro seria problemática. Em resposta às objeções, deve-se considerar que a primeira igreja rejeitada completamente a prática de escrever sobre um pseudônimo apostólico, considerando isso objetivamente como sendo falsificação. Pedro poderia ter sido pode ter recebido ajuda durante a composição de 1 Pedro, e não ter recebido ajuda em 2 Pedro, o que levaria às diferenças no estilo grego. Em vez de referir a toda a coleção das cartas paulinas, Pedro pode ter referenciado somente aquelas que já eram conhecidas no tempo de sua escrita. Pedro poderia ter tomado algo emprestado de Judas, ou ambos podem ter usado uma fonte em comum. Todas essas evidências sugerem que devemos considerar 2 Pedro como sendo uma carta autêntica. Ao contrário de 1 Pedro, 2 Pedro não menciona destinatários específicos, nem se refere a um destino exato. O apóstolo se referia a essa epístola como sendo a segunda carta que ele escrevia para seus leitores. Se a carta escrita antes de 2 Pedro for 1 Pedro, então ele escreveu para os mesmos recipientes, os estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1:1. Porém, se a carta anterior for uma referência a alguma epístola que agora é desconhecida, não podemos determinar com certeza para quem ou onde essa carta de 2 Pedro foi escrita. Pedro provavelmente escreveu 2 Pedro de Roma, onde a tradição da igreja coloca o apóstolo em seus últimos dias de vida. Como ele menciona que sua morte está próxima, parece que essa carta foi escrita logo antes de sua morte. A tradição posiciona a data do martírio de Pedro aproximadamente em 67 d.C., durante o reinado de Nero, que governou entre 54 e 68 d.C. Pedro escreveu essa carta logo antes de morrer, e embora não seja mencionado, provavelmente fez na prisão. Ele escreveu para amigos cristãos que estavam sendo confrontados
com a ameaça de falsos mestres que estavam negando a obra salvífica de Cristo e sua segunda vinda. Sendo testemunho ocular da vida de Jesus, Pedro buscou afirmar para seus leitores a realidade do retorno de Cristo e lembrá-los das verdades às quais eles podem esquecer, caso eles não escrevessem acerca delas. Contribuição para a Bíblia. Pedro construiu fortes conexões com o Antigo Testamento e desafiou sua audiência a viver a autenticidade cristã. Pedro estava com Jesus quando Jesus falou pela primeira vez acerca de seu retorno. Mateus 24 e 25. E deu ênfase na certeza da segunda vinda. É a palavra de Deus que está no primeiro plano dessa curta epístola. Pedro faz no capítulo 1 o enfatizar o conhecimento e sua origem divina no capítulo 2. Ele faz o mostrar sua historicidade. E no capítulo 3 ele indica que as cartas de Paulo são iguais aos outros escritos. Pedro insistiu na importância das escrituras para a direção e preservação da nossa fé. Estrutura. Segunda Pedro é uma carta geral com as características típicas e saudações, cor principal e despedida. O que está faltando é uma expressão de ação de graças. Seu estilo é de uma carta pastoral movida pelas necessidades de seus destinatários, em vez de ser algo típico de tratamento formal. Spurgeon sobre 2 Pedro. Cristo está voltando, o Rei está a caminho, está quase aqui, e ele está à porta. O dissolver de tudo que está ao nosso redor sugere que os nossos olhos para as coisas eternas, a razão para a santidade, se tornam mais fortes se o pensamento não é meramente o de que eu vou morrer, mas sim de que todas as coisas ao meu redor se dissolverão. Isso faz com que contemplemos as coisas eternas com um olhar mais fixo e uma decisão mais firme de viver para Deus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon, da segunda carta de Pedro. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, versículo 18. O céu será repleto de louvores incessantes a Jesus, eternidade. Seus anos inumeráveis terão a velocidade de seu curso duradouro, mas para sempre e sempre a ele seja a glória. Não é ele um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? A ele seja a glória. Não é ele o rei para sempre, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Pai eterno? A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Os louvores a ele nunca cessarão. Aquilo que foi comprado com sangue merece durar enquanto pendurar a imortalidade. A glória da cruz não deve ser eclipsada. O brilho do túmulo e da ressurreição jamais devem ser diminuídos. Ah, Jesus deve ser louvado para sempre, tanto quanto vive o Espírito imortal. Assim perdura o trono do Pai para sempre. Para sempre, sobre ti será a glória. Cristão, você está esperando a hora de que deverá se juntar aos santos lá em cima, atribuindo toda a glória a Jesus, mas está glorificando-o agora? As palavras do apóstolo são: a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Você não fará hoje essa oração? Senhor, ajude-me a glorificar-te. Sou pobre, ajude-me a glorificar-te com santificação. Sou doente, me ajude a honrar na paciência. Tenho talentos, me ajude a enaltecer usando os meus talentos para ti. Tenho tempo, Senhor, ajude-me remi-lo para o poder de servir-te. Tenho coração para sentir, Senhor. Permita que esse coração sinta apenas amor por ti e brilhe apenas a chama de afeição por ti. Tenha uma cabeça para pensar. Senhor, me ajude a pensar em ti e por ti. Me colocaste neste mundo para algum propósito. Senhor, mostre-me qual é a minha ajuda a descobri-lo em minha vida. E eu não posso fazer muito. Mas com a viúva colocou suas 2 moedas, que era tudo o que ela tinha para viver. Da mesma forma, Senhor, coloco o meu tempo e eternidade em teu tesouro. Sou todo teu. Toma-me, me capacite para glorificar-te agora em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho. Então que essa seja a nossa oração. Pra gente, você que não sabe o seu propósito ainda, você que está iniciando a sua caminhada cristã, faça essa oração. Repita ela
e Deus te mostrará caminho. E este é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, lá no TikTok, nós temos o nosso devocional da noite. Então, tchau, tchau e até o próximo.